Você não é responsável pela expectativa que os outros colocaram em você e nem os outros são responsáveis pela expectativa que você criou deles. Hey, eu ser humaninho dessa terra linda e maravilhosa, como está? Depois de tanto enrolar, no episódio de hoje a gente vai falar sobre expectativa. Então pega seu café, seu chá, seu suco, sua água, ou pode continuar fazendo suas atividades normalmente enquanto você me escuta e vamos bater um papo sobre esse tema. A fenomenologia, ela traz um conceito muito interessante quando a gente fala sobre essa relação do outro. Ela vai falar do não outro. Como que isso funciona? Provavelmente cada um de vocês tem uma concepção sobre mim. Se eu perguntar para vocês quem é a Ellie para vocês, cada um de vocês vai ter uma resposta diferente. Essa ideia, essa concepção que vocês têm sobre mim seria o não outro. Porque apesar de ser uma ideia sobre mim, não sou eu. Então a gente tem o outro, que nesse caso sou eu, vocês e o não outro, que é a concepção que vocês têm sobre mim. E o inverso também acontece. Se eu fosse parar para analisar, eu tenho uma concepção sobre cada um de vocês que estão assistindo. Porém, quando eu me relaciono com vocês, quando eu converso com vocês, eu me comunico com essa idealização que eu criei e não com vocês de fato. E é por isso que a gente costuma se frustrar tanto nessa vida. Quando o outro ele não atende às expectativas que a gente criou, quando ele não vai de acordo com essa idealização que a gente fez, a gente costuma criticar, ficar com raiva dele, porque é uma coisa que sai do nosso controle e ele não age da forma que a gente espera. É triste, mas isso acontece muito. Tive que mudar de ângulo porque aqui não estava dando certo. Mas continuando. Na próxima vez, então, que vocês se sentirem frustrados porque as pessoas não agiram da maneira que vocês esperavam, lembre-se dessas coisas, por favor. Elas não são responsáveis pelas expectativas que vocês colocaram sobre elas. E elas também não são essa idealização que vocês criaram. Elas não são essa concepção da mente de vocês. Elas são pessoas diferentes, ok? E aí isso ajuda a gente a se frustrar menos ou se frustrar ainda mais. Porque isso meio que tira a culpa delas. E não necessariamente joga a culpa pra gente. Ou joga, né? Porque, querendo ou não, foi uma coisa que a gente criou. E não o outro. A gente tem essa mania de querer encontrar o culpado pra tudo. E isso meio que tira a culpa do outro. Mas, um grande adendo aqui pra vocês. A gente ainda tem um pingo de responsabilidade. Vamos falar sobre isso? A gente mora junto e o seu dever é cuidar de uma planta. Você precisa regar ela, você precisa manter essa planta viva. Porém, um certo dia eu vejo que essa planta ela tá morrendo porque você não regou ela. Então, como não é minha responsabilidade, eu ignoro, não rego ela, também não te aviso e a planta morre. Concordam comigo que tudo bem, não é meu dever cuidar da planta, mas se eu vi que ela tá morrendo, eu poderia ter te avisado. Poderia ter chegado em você e falado, a planta, não se esqueça, até porque a gente pode realmente ter esquecido. Isso acontece. Você pode ter passado por um muito difícil e isso ter te atrapalhado. Chegou estressado, enfim, tá muito triste. Ou eu mesmo poderia ter ido lá e regar a planta, porque é coisa rápida, não ia ocupar muito do meu tempo. Então, a nossa responsabilidade quando a gente se relaciona com o outro é ser sincero e comunicar com o outro. E o inverso também acontece. Você não é responsável pelas expectativas que os outros colocaram sobre você. O que isso significa? Significa que se você quer fazer design gráfico, mas seus pais querem que você faça direito ou medicina, faz design gráfico. Ai, Ellie, mas eu vou decepcionar eles e eles vão ficar frustrados comigo e tudo mais. Você vai decepcionar pessoas durante a sua vida. Tá bom? E isso vai acontecer mais do que você imagina. Eu sinto lhe informar isso. Eu sei que a gente gosta de agradar todo mundo, mas isso é impossível, tá bom? Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, quem dirá você, que é um mero mortal, né? Então, assim, infelizmente, a gente vai ter que quebrar essas expectativas que os outros colocaram sobre a gente. E isso não é um problema. Tá bom? Isso não é um problema. Fica em paz, por favor. E entender isso é importante porque a gente não precisa se encaixar
nesse papel que entregaram pra gente atuar pra sempre. A gente não precisa ficar dentro dessa caixinha, dentro dessa bolha. Nós temos liberdade pra sermos quem nós somos, tudo bem? Ser quem a gente realmente é e não se encaixar nesses padrõezinhos. A gente pode quebrar as expectativas. E, de novo, isso não é um problema. Mas, um grande adendo de novo. Não vão usar o que eu estou falando aqui para vocês serem otários com as outras pessoas e nem cair no papinho de outras pessoas que também agem assim. São rudes com vocês, são otários, otárias, e depois vem com o papo de que, ai, mas eu sempre fui assim, você que não percebeu. Enfim, a Ellie disse que eu não sou responsável, então se vira aí, tá? A culpa não é minha. Então, se atentem para as relações que vocês têm, sejam sinceros e se comuniquem, por favor. É uma chave, assim, para uma boa relação. E quando eu falo de relação, gente, é importante frisar o seguinte: não tô falando aqui só para vocês que namoram ou já são casados. Sejam assim com seus amigos também, com sua família, se comunique com eles, isso é muito importante. É isso. Não se encaixe nesses padrõezinhos aí que colocaram você não precisa disso. Tá bom? Não precisa ficar dentro dessa caixinha, dentro dessa bolha que te colocaram. Construa o seu próprio papel. Porque Sartre ele vai falar que a gente é condenado a ser livre. E as nossas escolhas são responsabilidades nossas. Isso aí é uma coisa que a gente é responsável, tudo bem? Porque mesmo seus pais querendo que você faça direito, medicina ao invés de design gráfico, a escolha no final é sua. Então, faz design gráfico. Ou não, façam direito, medicina mesmo. Isso aqui é só um exemplo também. No final, tem como a gente mudar. A vida, ela não é um caminho linear, não existe somente um jeito de viver a vida. A vida, na verdade, é um processo constante de vir a ser. Cara, as aulas de existencialismo estão gerando muito conteúdo! Se você gostou, deixe o like, deixe seu joinha. Inscreva-se no canal se é a sua primeira vez aqui. Deixe seu comentário. E é isso, gente. Amo vocês e desejo uma ótima semana a todos. Até a próxima!